O Templo de Quetzalcoatl em Teotihuacan e seu possível significado ideológico. Alfredo Lopes Austin / Leonardo Lopes Lujão, B. e Saburo Sugiyama com Instituto de Investigações Antropológicas e Faculdade de Filosofia e Letras, Universidade Nacional Autônoma do México. B. Projeto Templo Maior / Subdireção de Estudos Arqueológicos, Instituto Nacional de Antropologia e História, México. C. Departamento de Antropologia, Arizona State University, Tempe, AS 85.287, 2402, Estados Unidos, e Projeto Templo de Quetzalcoatl, Teotihuacan, México. Resumo neste artigo: estuda-se o significado do monumento mais suntuoso de Teotihuacan, o Templo de Quetzalcoatl. Baseado de estudos iconográficos, juntamente com os resultados de escavações arqueológicas recentes, é possível deduzir que o edifício foi dedicado ao mito da origem do tempo e da sucessão do calendário. As esculturas em suas fachadas representam a serpente emplumada no momento da criação. A serpente emplumada carrega o complexo cocar de Cipactli, símbolo do tempo, em seu corpo. Os materiais arqueológicos descobertos coincidem com dados iconográficos e com isso interpretação. Outros monumentos na Mesoamérica também são aparentemente consagrados em homenagem a este mesmo mito e retratam simbolismo semelhante. Por volta de 150 DC, uma pirâmide foi construída em Teotihuacan, caracterizado por um esplendor escultural insuperável durante os séculos seguintes da vida da cidade. A estrutura tem base retangular com 7 camadas sobrepostas, Cabrera e Sugiyama 1982, 167, e uma escada na fachada oeste. Estava coberto nos 4 lados por relevos de pedra. Balaustradas, taludes e tableros são adornados com baixos relevos de serpentes emplumadas multicoloridas que parecem deslizar pela superfície entre conchas. Uma série alternada de grandes esculturas está situado dentro dos tableros e balaustradas entre as ondulações corpos ofídicos. Uma cabeça de serpente, emergindo das pétalas de uma flor, alterna com uma criatura de grandes presas com 2 anéis na testa, figura 1. Identificação das cabeças das serpentes não apresenta nenhuma dificuldade particular. Eles correspondem aos corpos das serpentes em baixo relevo e representam claramente uma divindade cuja iconografia e morfologia persistiu até a chegada dos espanhóis. Na época da conquista espanhola, a figura é conhecida como Quetzalcoatl, a serpente emplumada, deus do amanhecer e do vento, e como a estrela da manhã. A outra escultura, ao contrário, suscitam interpretações divergentes. Vários autores argumentaram que é o chefe de Tlaloc, e o Alcoatl, Itzpapaloto, Cipactli, a divindade com um nó em seu cocar, ou Xucoatl, Sugiyama 1989b, 68. Escavações arqueológicas recentes no Templo de Quetzalcoatl, e no 1980, 1982, e no 1983, 1984, e no 1986, e na Brandeis University 1988, 1989, descobriram evidências importantes que nos permitem reavaliar o significado de esta estrutura monumental. Cabrera e Sugiyama 1982, Cabrera et al. 1989, Cabrera, Covigil e Sugiyama 1990, Sugiyama 1985, 1989, 1989b, 1991. Um estudo recente sobre iconografia e as funções do Templo de Quetzalcoatl levou Sugiyama, 1989b, 1991, a 3 conclusões centrais. 1. A escultura interpretada como a cabeça do deus da chuva ou como a divindade com um nó no cocar não é a cabeça de um indivíduo, mas, em vez disso, representa um cocar complexo. 2. A serpente carrega esse objeto em seu corpo. E 3. O templo foi dedicado apenas ao serpente emplumada, e não a uma dualidade sagrada. Baseado em Sugiyama, suas conclusões sobre a comparação das esculturas com exemplos da pintura mural de Teotihuacan, onde são apresentadas representações claras de serpentes emplumadas com um toucado característico. Representado, figura 2 Miller 1973, 100, 102, 112. Independentemente, Carl Taub também identificou a segunda da série de esculturas como toucados, Sugiyama 1989b, 73. Neste artigo, tentamos levar ainda mais longe as propostas originais de Sugiyama, 1989b, em direção à compreensão dos significados simbólicos envolvidos na iconografia do Templo de Quetzalcoatl. O método seguido no desenvolvimento desta interpretação é baseado em 4 suposições. 1. A religião mesoamericana foi caracterizada pela unidade histórica em ambos pensamento e ação. 2. Apesar de profundas transformações ao longo do tempo, possuía um núcleo fortemente resistente à mudança, que lhe conferiu caráter unitário. 3. Esse caráter unitário produziu uma variedade considerável de expressões verbais e visuais, comuns às diferentes tradições mesoamericanas em todo um amplo território. E 4. Essas expressões foram caracterizadas por uma riqueza de plasticidade, manifestada na abundância de diferentes tropos. Lopes Austin 1990, caps. 2 e 10. Com relação à suposição final, estendemos o âmbito linguístico conceito de tropo para incluir áreas da semiótica que não são 93, 94 Lopes Austin, Lopes Lujan e Sugiyama figura 1.
templo de Quetzalcoatl e detalhe das esculturas. Estritamente verbal, mas em que ocorrem fenômenos equivalentes. Além disso, assumimos uma conjuntura entre equivalências linguísticas e os de expressão visual. As limitações de espaço proíbem uma consideração detalhada neste artigo do raciocínio por trás dessas suposições. Um aprofundamento tratamento pode ser encontrado em Lopes Austin, 1990, 25, 42, 147, 170. Mas é conveniente resumir brevemente alguns dos conceitos básicos para nossa formulação. A área que chamamos de Mesoamérica foi uma realidade histórica que reflete a coexistência ao longo de milênios de sociedades em diferentes níveis de desenvolvimento cultural relacionadas através de laços diversos. O produto desta unidade foi uma história longa e comum de relações complexas. As sociedades assim integradas criaram uma tradição cultural com vigorosas manifestações locais em épocas e regiões diferentes, mas com uma base comum suficientemente transcendental para permitir relações permanentes entre os grupos mesoamericanos ao longo dos séculos. A criação conjunta desta tradição cultural é especialmente perceptível na esfera da religião. Representações iconográficas apresentam semelhanças que não deixam dúvidas de que deve haver interação intensa e constante. Os especialistas enfatizaram as semelhanças entre traços culturais e instituições. Para citar apenas um exemplo, que enfatizaremos mais adiante, significado ideológico do templo de Quetzalcoatl 95 figura 2. Serpentes emplumadas com cocar complexo e serpente com colar de pétalas de flores oposta a cocar. A. Mural de Teotihuacan, Miller 1973, 100, 101. B. Detalhe, Miller 1973, 102. C. Mural de Teotihuacan, Miller 1973, 112. Sajome 1966b, 45. D. Motivos opostos e um vaso de cerâmica Teotihuacan Timorange, Von Vinning 1987, 1, 72, Fig. 8b. Chame as observações de caso, 1928, 45, 46, e Thompson, 1978, 145, 252, sobre a ligação simbólica entre turquesa, tempo, e chuva na Mesoamérica. Com relação ao México, Thompson afirmou: é interessante notar que Xuito, nome mexicano taruano, também significava turquesa e, por extensão, chuva, tanto pela sua cor, que é a dos Tlalocs, como porque ambos turquesa e chuva eram coisas preciosas. 1978, 145, como Langley, 1986, 151, 152, apontou. Se caso e Thompson estiverem corretos, este é um exemplo de continuidade no simbolismo ao longo de mais de 2000 anos. Certas expressões culturais são notáveis pela sua extensão e permanência, incluindo a iconografia associada com os deuses, os rituais, o calendário, os laços entre os religiosos, crenças e política ou entre fenômenos astronômicos, e a construção de templos. Tudo isso é corroborado por dados arqueológicos. Eles são claramente importantes demais para serem explicados como o simples empréstimo de práticas culturais ou manifestações artísticas. Suas raízes podem ser rastreadas de forma mais eficaz dentro de um quadro em que a tradição religiosa mesoamericana é concebido como um sistema e não como um mero agregado de traços comuns. Além disso, neste sistema, as relações socioculturais internas às pressões operam dialeticamente para que a religião funcionasse como uma das esferas mais importantes da interação mesoamericana. O produto desses processos foi um núcleo estrutural firme de religião, caracterizada pela sua lenta transformação e pela possibilidade de ser utilizado e adaptado pelos habitantes da Mesoamérica sob diferentes condições e graus de complexidade social e política. O núcleo parece estar centrado nas concepções de ordem cósmica e seus mecanismos. Seria útil especificar as características deste núcleo através de esforços progressivos de pesquisa por especialistas. Ao mesmo tempo, os conceitos nucleares deveriam ser usados como ponto de partida heurístico, libertando assim interpretações religiosas iconográficas fechadas e colocando-as num plano mais amplo de congruência espacial e temporal, apropriado ao estudo de processos históricos de longo prazo. Com efeito, a religião mesoamericana é um sistema. A integração dos fundamentos das grandes religiões e das suas expressões iconográficas são acontecimentos de longa duração. Esta visão não implica forçar interpretações em estruturas pré-concebidas, mas sim orientando-os para resultados que permanecem sempre abertos à corroboração, refutação ou modificação. Além disso, dados arqueológicos, recentemente recuperados de um complexo funerário associado à construção da pirâmide de Quetzalcoatl, parecem apoiar a abordagem aqui adotada. Nossa interpretação nos levou a levantar a hipótese de que o templo foi dedicado à serpente emplumada como criadora das divisões do calendário, ou seja, do tempo estruturado. 96 Lopes Austin, Lopes Lujon e Sugiyama a serpente de penas com um cocar o significado de fardo. Existia uma relação simbólica em Mesoamérica entre os conceitos de fardo, tempo e poder político. A essência dos seres no mundo dos homens foi concebida como um fardo interno invisível. Na medida em que fontes documentais permitem interpretação, essa essência foi uma substância que surgiu do mundo dos deuses.
Em cada ser existia uma combinação de pelo menos 3 tipos de essências: a da sua classe, a da sua individualidade e a que veio a ele na forma de uma força de destino divino temporal, procedente do mundo dos deuses e irradiado pelo Sol na superfície terrestre. Lopes Austin 1975, 1990, 178. Em outras palavras, o fardo era a totalidade da essência, uma ideia que ainda existe entre os maias peninsulares. Vila Rojas 1978, 307. Além disso, os maias das terras altas associam este conceito ao serviço periódico, carga, das autoridades locais. Bicker 1966. O significado complexo do símbolo deriva de concepções antigas. Os antigos maias acreditavam que os divisões de tempo eram fardos sagrados transportados em revezamentos por batedores. Thompson 1978, 59, 69. Estes foram representados pelo mesmo glifo, registrado por Thompson, 1962, 225, 226, como número 601, indicando fardo, cargo, encargo ou profecia. O antigo Naua também compartilhou essa ideia. Eles consideravam o Sol como o grande portador que diariamente cumpria suas obrigações. Ságio em 1979, livro 3º, Fol. Eu, livro 7º, Fol. 2v. Esta interpretação está de acordo com os laços simbólicos discutidos por Caso e Thompson, já que os símbolos da turquesa, do tempo e da chuva também aparecem ligados ao poder político. De acordo com isso, ideia, Nogues, 1975, enfatizou a importância do cocar turquesa como símbolo do poder do Huaytlantuani, o cargo mais alto durante o pós-clássico nas terras altas centrais do México. Para resumir, o destino divino temporal força deve ser concebida como fardo carregado ou suportado por uma divindade. O significado do cocar. Cocares complexos são motivos abundantes na arte de Teotihuacan. Podem ter sido associados ao poder político, tanto em Teotihuacan como em outros países. Culturas mesoamericanas, Milon 1973, 1988, Shelley Miller 1986, 112, 114, Sugiyama 1991. Eles não apenas cobrem o cabeças de personagens importantes, mas também ocorrem como elementos independentes, tanto em pinturas murais como em aplicações de cerâmica e em vedações, figura 3AB, F e L. A sua frequência na política, contextos míticos e rituais, a variedade de suas características e, ao mesmo tempo, a repetição destes elementos permite-nos suponha que eles sejam identificados com personagens divinos ou com seus representantes terrenos no poder, e que ocasionalmente eles são substitutos simbólicos para as próprias divindades. Ver Langley 1986, 107, 124, 1973,1988, Pastori 1976, 121. Isso pode explicar a ocorrência de cocares com as mãos, figura 3b. Em muitos casos, os cocares divinos também desempenharam um papel no simbolismo mesoamericano como indicadores dos atributos do calendário dos deuses. Por exemplo, na placa 27 do Códice Borgia, 4 deuses da chuva aparecem com capacetes correspondentes a cada um dos sinais dos dias do mês, figura 4AB, descritos por Seller, que os compara com seus equivalentes no Códice Vaticano. Seller 1963, 11, 258, 261. O cocar pode ser um símbolo sintético da identidade da divindade tempo, porque a divindade atua como uma força temporal. Em algumas representações, o deus é totalmente transformado em sinal de calendário. Na placa 38 do Códice Borgia, Tlaloc é retratado não apenas com um cocar, mas também coberto com a pele de um monstro terrestre, em cujo traje ele pretende representar o primeiro dia do calendário, figura 4c. O uso do cocar com significado calendárico fica mais claro quando representado junto com a figura conhecida como sinal do ano, caso 1967, 178, 182, também referido como Meutli. Seller 1963, 258, Meutli. Leire 1979, 63, ou Raio Trapézio, T.R. Langley 1986, 148. O significado calendárico do chamado sinal do ano foi amplamente demonstrado, embora alguns autores associam-no apenas ao poder político em alguns contextos. Langley 1986, 148, 153. Não acreditamos que tal dicotomia existisse, mas sim que havia um significativo complexo turquesa tempo chuva cocar poder. Das terras altas centrais do México à região maia, e do clássico médio até o pós-clássico tardio, o sinal do ano foi usado como cocar nas representações iconográficas. Langley 1986, 148 figura 3a, CL. Mas a identificação vai ainda mais longe. O sinal do ano é um cocar. Com efeito, estabeleceu-se uma derivação iconográfica, traçando a formação do sinal do ano a partir do cocar. Esta derivação originou-se entre os olmecas e os zapotecas, caso 1928, 45, 46, 1967, 178, Edmondson 1988, 16, Inverno 1989, 50, 51, figura 5ac.
Segundo Langley, em Teotihuacan o sinal do ano é o componente mais frequente do cocar de pena e símbolo, FHS. Além disso, pode-se perceber uma relação visual e conceitual direta entre esta e uma das variantes do sinal do ano, TRD Langley 1986, 114, 117. Compara os sinais TR, TRA e TRD de Langley, 1986, 293, 295. Isto nos leva a supor que em alguns casos o Teotihuacan os cocares devem ser considerados como sinais específicos do calendário que pode representar o sinal do ano, o sinal do dia, figura 3b, F, IG, e até mesmo o número do dia, figura 3KL. A razão para retratar Quetzalcoatl com um cocar. Quetzalcoatl é uma divindade com múltiplos atributos. Numa tentativa recente de reduzir as suas funções a um denominador comum, Lopes Austin, 1990, 321, 339, identificou-o como o grande iniciador das coisas mundanas dos homens e o extrator de segredos e riqueza do mundo dos deuses. Em particular, ele é caracterizado como o criador das divisões do calendário e o extrator da força do destino divino temporal, e como a fonte das 4 árvores das quais essas forças surgem periodicamente em uma hélice para o mundo dos homens. Dado este significado, o complexo do templo de Quetzalcoatl pode ser resumido da seguinte forma: Quetzalcoatl, o extrator de destinos, traz sobre seu corpo um sinal de calendário. Mas não é necessariamente o seu próprio sinal de calendário, uma vez que em outros lugares a serpente emplumada é representada com um cocar com elementos claramente distintos daqueles da pirâmide de Quetzalcoatl, figura 2c. O mestre do cocar do templo de Quetzalcoatl. O cocar que Quetzalcoatl carrega tem as seguintes características. É uma figura monstruosa, com grandes presas, mas sem maxilar inferior. A superfície é texturizada com elementos quadrangulares. 2 anéis aparecem na testa e um nó banda, na parte superior. Os 2 anéis aparecem em diversos Teotihuacan números, mas ainda não podem ser identificados em associação com qualquer personagem específico, figura 6. No entanto, os nós claramente têm significado do calendário na iconografia de Teotihuacan, Langley 1986, 165, 166. A texturização quadrangular, assim como nó figura 3. Cocar complexo na iconografia mesoamericana. Navio Teotihuacan, Von Vinning 1987, 11, 28, Fig. B. Mural de Teotihuacan, detalhe Miller 1973, 150. C. Ornamento de ouro mixteca, detalhe Caso 1969, 84. D. Estela de Orcones, Chiapas, Von Vinning 1987, 11, 38, figura 4. P. Estela 2, Xochicalco, detalhe Museu Nacional de Antropologia. F. Mural de Teotihuacan, detalhe Von Vinning 1987, 70, figura 7. G. Deusa da Colheita Mexicana, Museu Nacional de Antropologia. H. Relevo Zapoteca de Monte Alban, Von Vinning 1987, 11, 14, Fig. 5G. I. Mural de Teotihuacan, detalhe Von Vinning 1987, 96, Fig. 3b. J. Navio Teotihuacan, Von Vinning 1987, 11, 38, figura 2. K. Concha esculpida em Teotihuacan, Von Vinning 1987, 11, 28, Fig. Umara. I. Grifo de lápida de Tesmilincan, Guerreiro, Caso 1967, 161. 98 Lopes Austin, Lopes Lujan e Sugiyama. Dólares. Barra figura 4. Capacetes de calendário. Ab. Deuses da chuva usando capacetes com sinais dos dias e sinal do ano, disse Borja 963, 27. C. Deus da chuva transformado em Cipactli, disse Borja 1963, 38. Identificar o cocar com o complexo simbólico conhecido como o complexo de Manta, MC Langley 1986, 139, 140, 153, 171, frequentemente associado a um símbolo que também possui calendário significado, o sinal do olho de réptil figura 7. Há pouco acordo entre especialistas quanto ao significado do olho de réptil. Este sinal foi identificado com Cipactli do Nahuatl dos Maias, Von Vinning 1961, por um lado, e com Hecaton dos Nahuatl dos Maias, Caso 1967, 158, 163, 164, 165, 168, 169, por outro. Estágio urbano e cidade-estado e estágio late urbano ou figura 5. Sinal do ano como cocar. A. Ou Meca, Edmondson 1988, 16. B. Desenvolvimento do sinal do ano Zapoteca, após o inverno, 1989, 50. C. Zapoteca sinais de ano como cocares, caso 967, 178. A quem pertence o cocar? Existem 3 respostas possíveis. 1. Quetzalcoatl usa seu próprio cocar. 2. Ele traz o cocar do Jessipactli, indicando o Jessipacto. 3. Ele usa o cocar do Jessipactli como um símbolo abstrato do tempo. Estas 3 explicações alternativas são todas plausíveis.
Embora Sugiyama, 1988, 1989b, 1991, tenha classificado morfologicamente o cocar nas categorias gerais de serpente no passado, todos nós agora favorecemos o terceiro, em grande parte porque a iconografia do templo de Quetzalcoatl faz sentido em uma explicação aplicando dados etno-históricos pós-clássicos da Mesoamérica, cosmologia e Cipactli. Além disso, a explicação parece ser apoiada pelos resultados de pesquisas arqueológicas recentes no templo de Quetzalcoatl. De acordo com esta interpretação, as características do cocar correspondem ao ser mítico da grande antiguidade na Mesoamérica, denominado Cipactli pelo significado ideológico do templo de Quetzalcoatl 99 figura 6. Estatuetas de Teotihuacan com 2 anéis na testa, Sejome 1966, 32, 37, 142. Figura 7. O grifo olho de réptil com peças quadrangulares e nós. Acaso 1967, 159. Besejo Urne 1984, 45. Setvinning 1987. 78, Fig. LG. Na UA. A nossa opinião também coincide com a expressa por Druckmann, 1974, 13. Uma explicação para a representação de Quetzalcoatl carregando o cocar de Cipactli. Embora só possamos nos referir às crenças míticas registradas para o período pós-clássico tardio, estas estão em acordo com a iconografia antiga. Cipactli é o original monstro, feminino e aquático, que segundo Nahuatl Mitos foi dividido em 2 para formar o céu e a terra, História de Luz Mexicanos, por suas pinturas 1965, 25, 26. História do México 1965, 105, 108. Na maioria das vezes ela aparece como um crocodiliano besta, embora às vezes ela tome a forma de um peixe serra ou uma cobra. Os elementos quadrangulares do cocar em questão correspondem às placas epidérmicas dorsais do réptil. Como um sinal de calendário, Cipactli representa o primeiro dos 20 dias que compreendem um mês. Quando aparece em combinação com o número 1, refere-se ao primeiro dia do Tonalpoal ou ciclo divinatório de 260 dias. Uma característica frequente do sinal do calendário é a ausência da mandíbula, figura 8, uma característica que pode estar relacionada à separação original do monstro em 2 metades. Falando sobre o primeiro sinal dos 20 que foram usados pelo Classic Maya, Thompson, 1978, 72, identificou o Mix como o monstro da Terra. O monstro Mix, portanto, é o dragão da Terra, o exato contrapartida do Cipactli, até mesmo, às vezes, pela ausência do maxilar inferior. Ele simboliza a Terra e a abundância que ela traz adiante. Uma das formas como o Dia Mix foi representado entre os maias tinha a forma de um monstro sem mandíbula, figura 8D. Além disso, entre os zapotecas, o nome de o primeiro sinal foi Crocodilo Celeer 1904, 38, 39. Se o cocar do templo de Quetzalcoatl pertence a Cipactli, pode aludir concretamente ao destino Cipactli também quanto ao tempo destino em abstrato. O sinal do calendário de Cipactli, como acontece com o Mix, carrega consigo uma forte sensação de começo e o próprio corpo da divindade Cipactli é o tempo. A mais plausível explicação é que Quetzalcoatl é representado como o portador de tempo-destino. Mais uma vez encontramos respaldo em escritos referentes às crenças míticas do povo mesoamericano durante o período pós-clássico período. Cipactli foi cortado por 2 deuses transformados em serpentes, que formou o céu e a terra com as 2 metades, colocando colunas entre eles, criando assim o espaço aberto que ser ocupado pelo homem. Este espaço era formado por 4 níveis, os 4 céus inferiores. As colunas funcionavam como passagens que fluíam do corpo de Cipactli, do céu e do inframundo para a superfície da terra, para formar o tempo no mundo dos homens em uma sequência de calendário. Lopes Austin 1975, 1988, 1, 52, 72. Como tal tempo onipresente e não calendário permaneceu acima e abaixo, nas 2 partes separadas do corpo de Cipactli. Todas as possibilidades de existência, todas as formas de tempo, estavam localizadas no céu e no inframundo. Acima, em 9 níveis, os 9 que são acima de nós Chiquinaltopa Ruiz de Alarcón 1953, 63, ou 9 dobras do céu Códice Ramírez 1944, 94. E abaixo, nos 9 mundos dos mortos Chiquinal Mictlan Ruiz de Alarcón 1953, 63. Por esta razão, os xamãs poderiam referir-se a si mesmos ao seu transporte místico como viajantes para o submundo e para o céu Niane Mictlan, Niane Topari Ruiz de Alarcón 1953, 163. Para encontrar qualquer realidade possível no zona de tempo onipresente, eles atravessaram os 18 níveis de corpo de Cipactli. Havia 18 níveis como nos 18 meses ou períodos de 20 dias no ano, Lopes Austin 1990, 78, 79. Consequentemente, o corpo de Cipactli carregou a totalidade do tempo que foi para ser transportado para o mundo dos homens em uma ordem de calendário. Como vimos, o sinal Cipactli foi considerado inicialmente não apenas no ciclo de 20 dias, mas também no calendário dos destinos.
Nas palavras de Sahagún, 1956, 317, o primeiro caractere é chamado Cipactli, que significa peixe-serra, que é um peixe que vive no mar, e é o começo de todos os personagens, que compõem e contam cada dia até completarem um ciclo de 260 dias, e o dia a contagem começa dando 13 dias, números, para cada caractere, o que é chamado de ano dos caracteres. Sem Lopes Austin, Lopes Lugin e Sugiyama figura 8. Cipactli, AC, Tradição Tlaxcala Puebla, Corici Borja 1963, 21, 27 e 71, D, Grifo Maia do Dia Mix, Thompson 1978, Fig. 6. P. Grifo Mexicano, Corici Bórnico 1963, 21, 0 Cocar de Teotihuacan, Miller 1973, 101, GJ, Tradição Mixteca, Corici Laúde 1964, 23, Disse Fejerveri Maier 1967, 42, 28, 21. Seu significado está relacionado ao conceito de origem. Ver Lopes Luján e Morelos 1991 Início dos dias de sol ou de luz Orozco e Berra 1960, 11, 17, Terra, Abundância, C.I. Bonilho, Thompson 1978, 70, 73. Cipactli é o líder de todos os destinos. Seguindo uma ordem hierárquica claramente descrita e estabelecida no livro 4 de Sahagún, 1956, 317, 378, Cipactli, como o primeiro dos signos, representa os demais. Possivelmente isso explicaria a aparição no Disse Laúde, 1964, 23, do monstro Cipactli abaixo de uma representação do deus Tlaloc cercado pelos 20 signos. Num conhecido mito de origem, a invenção do calendário é atribuído a uma personagem chamada Cipactonal, a amante de destino Cipactli. Fray Jerônimo de Mendieta, 1945, 106, relatou o mito da seguinte forma: e os velhos índios relacionaram o início e a fundação que este calendário contava uma ficção boba assim como os outros, que eles acreditam sobre seus deuses. Dizem isso desde seus deuses viram o homem criado no mundo, e sem um livro para orientá-los, estando na terra de Cuernavaca, em uma caverna 2 pessoas, marido e mulher, de entre os deuses, chamados pelo nome ele, Oxamoco, e ela, Cipactonal, consultaram-se sobre isso. E o velho mulher achou bom seguir o conselho do neto Quetzalcoatl, que concordaram com seu propósito. Pensando bem de seu desejo, e a causa justa e razoável, tal que os 3 discutiram sobre quem colocaria o nome do primeiro dia ou sinal do calendário. Finalmente, por respeito à velha, eles concordaram em agir de acordo com o que foi dito. Ela saiu olhando para saber o que colocar no início do referido calendário, e esbarrou em uma coisa chamada Cipactli, que eles pintam da maneira de uma serpente, e dizem que entra na água, e ela relatou sua intenção, implorando que ele estivesse disposto a ser colocado como a primeira letra ou sinal do referido calendário. E concordando com isso, eles pintou e chamou de Comissão Europeia Cipactli, que significa uma serpente. O marido da velha colocou 2 bengalas SIC Pro 2 ventos, e o neto 3 casas IC, e neste maneira como eles colocaram até 13 cartazes em cada página, em homenagem aos referidos autores e a outros deuses que os índios tinham no meio de cada página, pintados e bem fixados neste livro do calendário, que continha 13 páginas e em cada página 13 sinais, que também foram utilizados contar os dias, semanas, meses e anos. Outra versão do mesmo mito aparece na história de Los Mexicanos por sus pinturas, 1965, 25, e o ato de criação do calendário está representado no Disse Borbônico, 1979, 21, Pazo e Troncoso 1979, 92, 93. Para resumir, a interpretação mais plausível é que Quetzalcoatl, o extrator portador das forças divinas do tempo, é representado no ato de transportar o tempo destino em abstrato para a superfície da Terra. O significado global do templo de Quetzalcoatl. Se as esculturas remetem à relação portador/fardo, podemos considerar o templo de Quetzalcoatl dedicado ao tempo. Foi o lugar onde o momento primordial em que Quetzalcoatl, o criador das divisões do calendário, faz surgir o tempo no mundo dos homens, bem como onde se veneravam os atos divinos diários de sucessão dos destinos temporais. Se, pelo contrário, Quetzalcoatl ostentasse o sinal de Hecatl, o templo seria dedicado ao deus em seu papel de senhor do vento. Outros depoimentos da relação portador/fardo. É lógico considerar que se a união de Quetzalcoatl e Cipactli teve um significado cosmológico tão profundo, outros exames claro o significado ideológico do templo de Quetzalcoatl 101 figura 9. Relação entre Quetzalcoatl e Cipactli. A. Edifício 5, D. 43 em Tikal, Gendrop 1982, 99. B. Altar em Copan, Maldislai 1889, 902, Placa 85. C. Codex Nutul, 975, 75. D. Serpentes do Templo Maior de Tenochtitlan. Tortas da relação entre ambas as divindades apareceriam na iconografia religiosa mesoamericana em um contexto temporal muito amplo e alcance espacial. Neste caso existem 2 grupos semânticos. Um está muito bem conhecido, incluindo elementos como a figura do emplumado serpente e o símbolo de Vênus desde que Quetzalcoatl é identificado com o planeta.
A segunda está associada ao corpo do crocodiliano e à ausência de mandíbula. Mas vemos que um par de anéis também deve ser incluído. Podemos apontar em pelo menos 4 exemplos com consideráveis diferenças espaciais e temporais intervalo, no qual os elementos de ambos os grupos ocorrem claro ou presumivelmente juntos em pares. Uma delas é a representação mixteca de Cipactli e da serpente emplumada nadando juntos em águas marinhas, retratados no Coricenute alto. Outros exemplos unem os símbolos de Quetzalcoatl com os 2 anéis que aparecem no cocar de Cipactli no templo de Quetzalcoatl. O primeiro deles é o edifício 5D, 43 em Tikal, construído durante o século VII e apresentando forte influência de Teotihuacan. O símbolo de Vênus característico de Quetzalcoatl aparece em seus taludes e cornijas, enquanto ocorrem pares de anéis nos tártaros. O segundo exemplo é a figura serpentina do altar em Copan. Uma serpente emplumada é representada com 3 pares de grandes anéis na parte posterior do corpo. O terceiro exemplo são as serpentes na base da pirâmide de Huitzilopochtli Tlaloc do Templo Maior do México Tenochtitlan. A serpente emplumada está claramente representada na imagem de Huitzilopochtli lado, enquanto seu companheiro do lado de Tlaloc tem um par de anéis acima de seu corpo. Figura 9. Descobertas arqueológicas recentes. Evidências arqueológicas recuperadas de escavações recentes também apoiam em certa medida nossa proposta. Durante a última década, 113 esqueletos humanos completos foram encontrados em associação com o templo de Quetzalcoatl. Análises recentes. Sugiyama 1985, 1989, 88. Cabrera et al. 1989, 75, 76. Cabrera, Covigil e Sugiyama 1990 demonstram que esses enterros ocorreram no início da construção do templo. A grande maioria dos restos mortais correspondem a homens, com idades entre de 13 e 55 anos, muitos dos quais aparentemente foram colocados sentados posição com as mãos amarradas atrás das costas. Como indicam as descrições arqueológicas, Cabrera et al. 1989, Sugiyama 1989, ricas ofertas eram associadas aos restos humanos. Na região do tórax, colares feitos de concha, peças esculpidas em forma de dentes humanos, muitas vezes unidas para imitar maxilas, ou maxilas reais humanas e animais. No sacro região, foram recuperados discos de ardósia, e numerosas pontas de projéteis de obsidiana cercavam os corpos. Esses elementos foram interpretados para indicar os restos mortais de guerreiros sacrificados. Sugiyama 1985, 1989, 103. Os esqueletos estavam localizados em covas retangulares escavadas em Utepetate, subsolo endurecido, coberto de pedras e terra. 102. Lopes Austin, Lopes Lujan e Sugiyama. Figura 10. Reconstrução hipotética do templo de Quetzalcoatl, após Sugiyama 1989, 87, mostrando a disposição das 18 esculturas cocares de Cipactli na estrutura e os locais dos sepultamentos ao redor e embaixo da estrutura. Notou-se a simetria da localização das fossas e a curiosa regularidade no número de indivíduos que contém. Cabrera et al. 1989, Sugiyama 1985, 1989. A simetria é um componente frequente da arquitetura e do ritual mesoamericano, especialmente em Teotihuacan. Os poços são paralelos às paredes do edifício. Fora da parede sul, foi encontrado um grupo central de 18 corpos em uma longa cova flanqueada por 2 túmulos individuais. Um grupo idêntico foi encontrado fora da parede norte. No lado leste da pirâmide, o subcomplexo funerário tem uma diferente configuração, mais complicada de interpretar. 2 pares de longas covas funerárias, um par com 9 indivíduos por cova e outro com 4 indivíduos por cova, estão dispostos simetricamente ao norte e ao sul de um poço escavado longo e raso. Ver Cabrera, Sugiyama e Covigil, 1991, para a descrição detalhada. Considerado em seus subgrupos norte e sul, então, os números simbólicos expressos por esqueleto seriam 4, 9 seu total de 13, todos números significativos no sistema cosmológico calendário. A construção de um túnel na pirâmide, iniciada em 1988, levou à descoberta de 2 fossas na metade sul da estrutura. A ao sul continha 8 corpos, e 18 indivíduos foram encontrados juntos na cova ao norte. Figura 10. Todas essas descobertas podem estar relacionadas com a ideia anteriormente expresso. A repetição do número 18 lembra não apenas os níveis do corpo de Cipactli, mas também o número de períodos de 20 dias no ciclo de 365 dias. De acordo com a reconstrução de Sugiyama, 1989, 87, o número de esculturas de Cipactli cocar nos tábulos de cada lado da escada do templo também é 18. Contando os corpos encontrados em fossas individuais que flanqueiam os sepultamentos de 18 indivíduos, temos um total de 20, o que pode se referir ao número de dias em um mês. Abaixo na metade sul do prédio, as covas totalizam 26 cadáveres. Se considerarmos a figura 11. Estatuetas com resplandores destacáveis. Rubim de La Borbola 1947. Figs. 15, 16, 18. Supondo simetria bilateral, temos o número mais importante no calendário mesoamericano. 52, figura 10.
Por outro lado, os colares de maxilas reais ou de imitação, um achado arqueológico desconhecido na Mesoamérica. Significado ideológico do templo de Quetzalcoatl 103 pode estar relacionado a um dos atributos mais importantes associados com Cipactli, maxila sem mandíbula. Descobertas arqueológicas em 1939. Outros elementos indicativos do nosso argumento derivam de informações de escavações anteriores. Alfonso Caso e José Pérez exploraram o templo de Quetzalcoatl em 1939. Eles descobriram duas ofertas referentes à fase de construção correspondentes às grandes esculturas, Sugiyama 1989, 100, 101. Além de outros objetos, foram descobertos 4 tipos de estatuetas humanas feitas de greenstone, que possuem um elemento destacável chamado de resplandor, aura, por Rubim de La Borbola, 1947, 66. Este resplandor, também feito de pedra verde em forma de parapeito com 2 perfurações, era fixado nas costas ou nas costas da cabeça da estatueta, figura 11. Esta peça é suportada por a estatueta. Sua silhueta é vagamente semelhante a um cocar. Talvez o simbolismo portador/fardo esteja presente. Nas escavações mais recentes no templo de Quetzalcoatl, exemplos deste tipo de estatueta foram descobertos em um contexto de sepultamento múltiplo claramente definido, enterro 14, Ver Cabrera, Sugiyama, e Covigil, 1991, abaixo da estrutura piramidal, que é obviamente relacionado à sua construção. Estatuetas semelhantes foram descobertas na tumba 29 em Monte Alban e em Tzintzuntzan, e os resplendedores aparecem em diversos locais da Mesoamérica. Rubim de La Borbola 1947, 66. Outros templos mesoamericanos dedicados ao tempo. O mito da origem e da natureza do tempo foi fundamental para a cosmovisão mesoamericana. Não há dúvida de que ao longo dos séculos, os povos mesoamericanos foram obcecados com a sucessão do tempo. Identificação da substância temporal como substância divina é uma das ideias mais vigorosas no pensamento pré-hispânico. O fluxo do tempo do calendário através dos 4 postes do cosmos relaciona-se com a geometria cruciforme, bem como ao mecanismo cósmico da sucessão de influências. A obsessão com o tempo forneceu a base ideológica para poder político. De acordo com a nossa proposta, os teotihuacanos também compartilhavam essas crenças, e estamos confiantes de que nossas ideias serão progressivamente refinadas por futuros estudos iconográficos. Os teotihuacanos ergueram um suntuoso monumento ao tempo. Não há nada estranho no fato de tal prática ter sido repetida em outras regiões e épocas. Para citar alguns exemplos: 1. O Templo das Serpentes Emplumadas, o mais suntuoso em Xochicalco, retrata em seus taludes inferiores representações da serpente emplumada junto com indivíduos portando ricos toucados associados a Cipactli e ao grifo de calendário 9 olho de réptil. Outros relevos no edifício foram interpretados por muitos autores como correções de calendário. 2. Os 4 lados do chamado Templo do Calendário de Tlatelolco representam uma sequência dos dias do Tonalpoali. Recentemente, Salvador Guilherme, 1989, descobriu uma pintura mural na fachada principal em que o Xamolco e Cipactonal se prolongam no ato de criar o calendário. 3. Uma imagem de Ecatozomatli, uma das formas de Quetzalcoatl, foi descoberto em uma das escadarias do chamado Templo de Quetzalcoatl localizado na estação de metrô Pino Suárez, no México Cidade. 2 grifos de calendário foram gravados nas balaustradas, 2 redes, ano do novo incêndio, e uma águia. Além disso, dentro da estrutura uma oferenda foi encontrada contida em uma caixa. Todas as 4 paredes internas foram decoradas com grifos de calendário retratando os 4 anos portadores, cujos números totalizavam 52. 13 House ao oeste, 13 Rabbit ao sul, 13 Reed ao leste e 13 Flint ao norte. Gussiner 1970. 4. O número 365 está significativamente associado a algumas das mais importantes pirâmides mesoamericanas. Por exemplo, no templo de Kukulkan, a serpente emplumada, em Chichén Itzá, cada um dos 4 escadas tem 91 degraus. Estas etapas e a da plataforma superior total 365, Marquina 1964, 849. Outro exemplo é o de El Tajin. Pesquisas arqueológicas reafirmaram que a pirâmide dos nichos continha 365 nichos em seus 7 níveis antes da adição da escada. Conclusões: como podemos ver, várias linhas de raciocínio apoiam o argumento que o templo de Quetzalcoatl em Teotihuacan era um templo dedicado à passagem do tempo. Espera-se que novos materiais de escavação corroborem a nossa proposta. Nós acreditamos que esta interpretação oferece uma base sobre a qual reconsiderar produtivamente a iconografia de Teotihuacan e, de forma mais geral, o significado de outros importantes monumentos mesoamericanos. Resumo neste artigo: se estuda o significado do monumento mais suntuoso de Teotihuacan, é o templo de Quetzalcoatl. Com base em estudos iconográficos e com informações sobre produtos de escavações recentes arqueológicas, é possível deduzir que o edifício estava dedicado ao mito da origem do tempo e do curso calendário. As esculturas de suas fachadas representando a serpente emplumada no momento da criação. A serpente emplumada carga sobre seu corpo é o complexo tocado de Cipactli, símbolo do tempo.
Os materiais arqueológicos os descobertos coincidem com os dados iconográficos e com esta interpretação. Existem na Mesoamérica outros monumentos aparentemente consagrados com este mesmo mito e com simbologia semelhante. Referências Victor, VR 1966 El Hombre, La Carga e El Caminho, antigos conceitos maias sobre o tempo e espaço, e os sistemas Inacanteco de cargas. Em Los Inacantecos. Um pueblo Tzotzil dos Altos de Chiapas, editado por Ex-Vote, pp. Instituto Nacional Indigenista, México. Cabrera, R. G. Covigil e S. Sugiyama 1990. O projeto Templo de Quetzalcoatl e a prática de uma grande escala de sacrifício humano. Em La Época Clássica, Nuevos Hallazgos, Novas Ideias, editado por A. Carlos de Mendes. Museu Nacional de Antropologia, Instituto Nacional de Antropologia e História, México. 104 López Austin, López Lugin e Sugiyama Cabrera, R. G. Covigil, S. Sugiyama e C. Serrano 1989. É o projeto Templo de Quetzalcoatl. Arqueologia 551, 79. Cabrera, R.S. Sugiyama 1982. La reexploração e restauração do Templo Viejo de Quetzalcoatl. Em memória del Proyecto Arqueológico Teotihuacan 80, 82, editado por R. Cabrera e Rodrigues e N. Morelos, pp. Instituto Nacional de Antropologia e História, México. Cabrera, R.S. Sugiyama e G.L. Covigil. 1991. O projeto Templo de Quetzalcoatl em Teotihuacan, um relatório preliminar. Antiga Mesoamérica 2, 77, 92. Caso A. 1928. Las Estelas Zapotecas. Museu Nacional da Arqueologia, História e Etnografia, México. 1967. Os calendários pré-hispânicos. Universidade Nacional Autônoma do México. 1969. É o Tesouro de Monte Albón. Instituto Nacional de Antropologia e História, México. O Códice Nutal 1975. Dover, Nova York. Códice Borbônico 1979. Siglo XXI, México. Códice Borja 1963. Fundo de Cultura Econômica, México. Códice Fejerir-Brimaier 1967. Em Antiguidades de México, Vol. 4, páginas 187, 276. Secretaria de Hacienda e Crédito Público, México. Códice Laúde 1964. Em Antiguidades de México, Vol. 5, páginas 315, 409. Secretaria de Hacienda e Crédito Público, México. Códice Ramírez 1944. Leyenda, México. Drucktor, R.D. 1974. Renovando uma reconstrução. A Cidadela em Teotihuacan, México. Sequência de construção. Layout. Possíveis usos do estrutura. Ph.D. Dissertação, Universidade de Rochester. Universidade Microfilmes, Ann Arbor. Edmondson, M.S. 1988. Livro do ano. Sistemas de Calendário da América Central. Imprensa da Universidade de Utah, Salt Lake City. Gentrop, P. 1982. Arte pré-histórica na Mesoamérica. Trilas, México. Gitlin, S. 1989. Descoberta de uma pintura mural em Tlatelolco. Antropológicas 3, 145, 150. Gussinger, J. 1970. Um adoratório dedicado a Tlaloc. Boletim INA 38, 7, 12. Eden, D. 1979. É o signo del ano em Teotihuacan, sua supervivência e é o sentido sociopolítico del símbolo. Na Mesoamérica. Homenageia a L. Dr. Paul Kirchhoff, editado por D. Dahlgren, pp. 61, 86. Instituto Nacional de Antropologia e História, México. História dos Mexicanos por suas pinturas 1965 em Teogon e História de los Mexicanos. 3 opúsculos do século XVI, editado por Garbay K. pp. Porria, México. História do México, Histoire do Mexique, 1965 em Teogon e História de los Mexicanos. 3 opúsculos do século XVI, editado por Garbay K. pp. Porria, México. Langley, J.C. 1986. Notação simbólica de Teotihuacan. Elementos descritos em cultura mesoamericana do período clássico. Bar Internacional Série 313, Oxford. López Austin, A. 1975. Algumas ideias sobre o tempo mítico entre os antigos Nahuas. Em História, Religião, Escuelas. Xi Mesa Redonda, editada por J. Litvak King N. Castillo Tejero, pp. Sociedade Mexicana de Antropologia, México. 1988. Corpo Humano e a Ideologia. Conceitos dos Antigos Nahuas. Imprensa da Universidade de Utah, Salt Lake City. 1990. Los Mitos del Tlacuache. Caminhos da Mitologia Mesoamericana. Aliança Editorial Mexicana, México. López Lujão, L.N. Morelos 1991. Los Petróglifos de Amecameca, um monumento à eleição de Moctezuma Xocoyotzin. Análises de Antropologia. Marquina, Ignácio 1964. Arquitetura pré-histórica. Instituto Nacional de Antropologia e História, México.
Maldislau, AP 1889-1902 Biologia Central Americana ou Contribuições do Conhecimento da Fauna e Flora do México e da América Central. Arqueologia. R.H. Porter e Duelau, Londres. Mendieta, G. de 1945 História Eclesiástica Indiana. Salvador Chaves Ayoe, México. Miller, Alck 1973 A Pintura Mural de Teotihuacan. Dumbarton Oaks, Washington, D.C. Milhão, C. 1973 Pintura, Escrita e Política em Teotihuacan, México. Antiguidade Americana 38, 294, 314. 1988 Reexame da insígnia do cocar de borla de Teotihuacan. Em Serpentes Emplumadas e Árvores Floridas, Reconstruindo Murais de Teotihuacan, editado por K. Berrin, pp. Belas Artes Museus de São Francisco. Noguês, X. 1975 La Diadema de Turquesa, Huitzuli, e as Alianças dos Senhores Pré-Hispânicos. Cercamento Iconográfico. Na 13 Mesa Redonda, editado por J. Litvak King N. Castillo Tejero, pp. 94. Sociedade Mexicana de Antropologia, México. Orozco Guerra, M. 1960 História Antiga e da Conquista do México. Porra, México. Paz e Troncoso, F. Del 1979 Descrição, História e Exposição do Códice Borbônico. Século XXI, México. Pastori, E. 1976 Os Murais de Tepantitla, Teotihuacan. Editora Guirlanda, Nova York. Rubim de la Borbola, D.F. 1947 Teotihuacan, Oferendas dos Templos de Quetzalcoatl. Anal do Instituto Nacional de Antropologia e História 2, 61, 72. Ruiz de Alarcón, H. 1953 Tratado de las Supersticiones e Costumbres Gentílicas que vivem entre os índios naturais desta Nova Espanha. Em J. de la Serna et al. Tratado de las Idolatrias, Supersticiones, Dioses, Ritos, Hechicerias e outros trajes gentes de las razas aborígenes de México, Vol. 2, pp. 17, 130. Fonte Cultural, México. Sagem, B. de 1956 História General de las Cosas de Nueva Espanha. Porra, México. 1979 Códice Florentino. Manuscrito 218, 20 da coleção Palatina da Biblioteca Medicea Laurenziana. Arquivo Geral da Nação, México. Shelley, L. e Miller 1986 O Sangue dos Reis. Dinastia Ritual na Arte Maia. Jorge Basiler, Nova York / Museu de Arte Kimball, Fort Worth. Sérgio Urne, L. 1966 A Linguagem das Formas em Teotihuacan. México. 1966 B. Arquitetura e Pintura em Teotihuacan. Siglo XXI, México. 1984 Arqueologia de Teotihuacan. La Serdmica. Fundo de Cultura Econômica, México. Seller, E. 1904 A Cronologia Mexicana com referência especial ao calendário zapoteca. Nas Antiguidades Mexicanas e Centro-Americanas, Sistemas de Calendário e História, pp. 11, 55, Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Boletim 28. Washington, D.C. 1963 Comentários ao Códice Borgia. Fundo de Cultura Econômica, México. Sugiyama, S. 1985 Descobertas recentes de enterros e oferendas dedicadas no Templo Viejo de Quetzalcoatl. A ser publicado na memória do Projeto Arqueológico Teotihuacan 80, 82, Vol. 2, editado por R. Cabrera e Rodrigues e N. Morelos. Instituto Nacional de Antropologia e História, México. 1988 Os Animais na Iconografia Teotihuacana. Revista Mexicana de Estudos Antropológicos 34, L. 13, 52. 1989 As sepulturas dedicadas ao antigo templo de Quetzalcoatl em Teotihuacan. Antiguidade Americana 54, L. 85, 106. Significado ideológico do Templo de Quetzalcoatl 105, 1989 B. Interpretação iconográfica do Templo de Quetzalcoatl em Teotihuacan. México 10, 4, 68, 74. 1991 Governo, Guerra e Sacrifício Humano na Cidadela, Teotihuacan. Um estudo iconográfico das representações da serpente emplumada. Em Arte, Ideologia e a Cidade de Teotihuacan, editado por Janete Ceberlo. Dumbarton Oaks, Washington, D.C., no Prelo. Thompson, Gs. 1962 Um catálogo de hieróglifos maias. Imprensa da Universidade de Oklahoma, Norma. Escrita hieroglífica maia de 1978. Uma introdução, edição 3D. University of Oklahoma Press, Norman Villa Rojas, A. 1978 Os Eleitos de Deus. Etnografia das Maias de Quintana Roo. Instituto Nacional Indigenista, México, Von Vinning, H. 1961 Símbolos de Teotihuacan, o grifo do olho do réptil. Etnos 26, 3, 121, 166. 1987 Iconografia de Teotihuacan. Os Deuses e os Signos. Universidade Nacional Autônoma do México. Inverno, M. 1989 A Chaca. O Registro Arqueológico. Minúcia Mexicana, México.